Alguém se oferece para ler? A Angélica, pode ler. Angélica. A Angélica pediu. A Angélica pediu. Ah, que bom. Eu não tinha ouvido o pedido dela. Falei baixinho. O sonho. Capítulo 36, né? O Só um sonho. minutinho, Angélica, só para Hum? nos situar aqui, né? O André ainda está falando do dia de trabalho dele. Aquele primeiro dia de trabalho dele nas câmaras de retificação, ele vem várias situações, ele vem desdobrando esse dia em vários capítulos. E hoje ele ainda vai falar disso. Ele está cansado, vai arrumar um lugar para dormir e, dormindo, sonha. Então, ainda é continuidade daqueles a continuação, né? O livro é uma continuação. Os capítulos vão se sucedendo na sequência dos atos, dos acontecimentos. Desculpa aí, Angélica, te interromper. Prosseguiram os serviços incessantemente. Enfermos exigindo cuidado, perturbados reclamando dedicação. Ao cair da noite, já me sentia integrado no mecanismo dos passes, aplicando-os aos necessitados de toda sorte. Pela manhã, regressou Tobias às câmaras e, mais por generosidade que por outro motivo, estimulou-me com palavras animadoras. Muito bem, André, exclamou Portanto, aí, enquanto. Angélica, só um minuto. Muitos dos espíritas, às vezes, acham que não se deve estimular, não se deve elogiar. O elogio realmente temos que ter um cuidado especial. Mas o estímulo, quando um trabalho é bem feito, nós ainda precisamos desse estímulo. Nós, como espíritos imperfeitos, ainda precisamos disso. Isso nos estimula, o estímulo nos estimula, me permita aqui a redundância, nos estimula a nos aplicarmos mais no trabalho. E o Tobias, como psicólogo, enfermeiro psicólogo, diante do médico material, do médico da carne, entendeu esse processo e resolveu. Não só o Tobias, a gente vai ver no capítulo, a dona Laura, o Lísias e outros também resolveram visitá-lo e estimulá-lo para que ele continuasse trabalhando. Então, o estímulo é importante, sim, e devemos, sempre que possível, na medida justa, obviamente, estimular aqueles que estão à nossa volta. Mas aí cabia ao André não levar isso como assim um elogio para ele se sentir o melhor, né? Sim, com certeza. É, Muitas vezes a gente ganha um elogio e fica se achando, que é é. perigoso, principalmente no E, nosso meio, né? Espírita, de médiuns. e esse estímulo, inclusive na nossa família, nos nossos filhos, nossos netos, nós precisamos estimulá-los. Mesmo que eles não tenham feito perfeito, não tenham feito certinho, tenham feito coisas erradas, ou coisas erradas, coisas imperfeitas, né? Ainda assim, precisamos estimulá-lo. Ou muito bem, muito obrigado, que bom que você fez. Isso estimula os filhos, os netos, as crianças, os educandos a um novo regime, se eu posso usar a palavra regime, mas uma nova maneira de entender o trabalho a que todos nós precisamos nos submeter. Diga, Mauro. Eu queria só reforçar essa fala que a Angélica trouxe e que você está evidenciando a história do elogio e do estímulo. Ele deve ser, sim, algo natural, né? Até o reconhecimento, né, daquela tarefa que alguém executou, né? O problema está em quem recebe. É o que a Angélica falou, Recebe. né? Quem recebe é que tem, opa, peraí, se eu me inflei demais, talvez eu seja vaidoso, né? Será que essa vaidade não está falando mais alto? Então, deixa eu treinar a humildade, olha aí, ó. Deixa eu treinar a humildade, né? Então, é assim que nós temos que ver. Por isso que, de novo, a história do autoconhecimento é importante. Fazer essa reflexão que Santo Agostinho nos instrui, né? É todo dia, vamos fazer um balanço. Poxa, por que eu me senti tão assim por uma coisa que, na verdade, foi uma oportunidade que me deram? Eu deveria ser grato, né, à oportunidade. E assim a gente vai se acostumando, vai treinando a humildade. Porque a humildade, ou como todas as virtudes,
elas só virão com o exercício, né? Então, toda má percepção que tivermos, há sempre uma virtude ao lado que pode convertê-la em algo positivo. Mas toda virtude espera de nós o trabalho para que ela possa crescer. Para isso, obrigado. Se consolidar, né? Ela precisa se consolidar e se consolida através da prática, através da vivência. Diga, Carlos. É só uma curiosidade, que até agora ele não tinha aplicado passe, né? E ele relata aqui que já estava integrado nos mecanismos do passe. Ele só conversava, né? Ele é carregado de levar até o leito, né? Agora ele já está integrado no passe. Aqui é só uma curiosidade mesmo. É o que o Mauro falou lá no livro do estudo do Livro dos Espíritos. O quanto a gente vê o André progredindo nesse trabalho. E a partir do trabalho, com toda certeza, esse progresso se acentua. Porque nós podemos conhecer muita coisa, teorizar muitas coisas, mas só na prática nós vamos aprender. Em realidade, quando é que o cirurgião aprende a fazer cirurgia? Não é lendo os livros. Ele vai aprender fazendo. E tudo que a gente vai fazer, a gente vai aprender fazendo. E o André não é diferente. No plano espiritual, não é diferente. Principalmente ele, que nunca tinha ouvido falar de passe. Não sabia o que era isso. Não era espírita. Não tinha essa informação. Então, já começa aplicando passe, com certeza. É um grande avanço para aquele médico orgulhoso que chegou lá querendo ser doutor do plano espiritual. Diga, Carmen Vieira. Então, com o estudo do livro que fizemos do Espírito, mais essa fala, né, aí do livro, desse que estamos estudando, Nosso lar. é, eu estou refletindo aqui, né, que eu estava aqui pensando antes, que é uma única vida, né, que o trabalho é esse, da gente se cuidar, do autoconhecimento. Por isso que eu digo que o que a doutrina me pegou, eu fiquei na doutrina espírita, né, e que eu já tenho mais ou menos 30 anos que eu pertenço ao estudo da doutrina espírita, mas foi exatamente por isso, porque a doutrina nos chama para o autoconhecimento, né? Então eu estava aqui refletindo sobre isso. É isso, é a gente viver e se autoconhecendo, é, percebendo as nossas deficiências, sem ficar chateada, sem nos deixar esmorecer, conhecer e continuar caminhando. Essa reflexão que eu estava fazendo aqui. Obrigada. Perfeito. Diga, Sandra. Você tá muda. Eu estava lembrando aqui da época que eu trabalhava com público, né? E público que eu digo, como musicista, tinha que apresentar. E aí, como isso para mim era natural, porque desde 6 anos ia para palco, foi levando isso para frente. Quando chegou um tempo que você acaba um trabalho de música e vai para casa, mas só tá você na cama dormindo. Já todo mundo aplaudiu, todo mundo curtiu, todo mundo dançou, todo mundo disse: Nossa, mas você é maravilhosa. É aquela maravilhosice que sai da boca das pessoas e que a gente acredita ser sincero, mas que vai te inflando. Eu acho que é esse o perigo. Vai te inflando, mas é uma bola de gás. Essas de gás de aniversário, porque depois que tu entra dentro do só você, aquela bola se explode e fica só você. E aí, cadê? E como um vício, né? Porque a dopamina, sei lá qual é o tipo de hormônio, do prazer vai fazendo isso ficar maior, vai fazendo isso ficar maior, você vai ficando cada vez mais, mais, mais. Aí você entende por que alguns artistas muito famosos se matam, né? Porque eles não veem razão nenhuma para estar vivo
Porque se eu dependo de um monte de gente me aplaudindo, porque isso vai escalando para mais. Uma hora, se isso não tiver, cadê a vida para mim, né? Então, eu concordo com o Mauro, apesar de concordar também com o Valdemir, que estimula, mas tem que saber dar o estímulo, né? Tipo assim, tá aí, você fez um bom trabalho, pronto. Agora você é o melhor do mundo, nossa, você é meu mestre, nossa, você. Isso vai fazendo com que, sem querer, o nosso instinto caia pro lado do egoísmo, né? E quando perde tudo, perdeu. Fazer o quê? É isso. É o que o Mauro lembrou aí, que a Angélica também falou. Quem recebe o elogio tem que ter muito cuidado. E esse cuidado, naturalmente, parte do autoconhecimento. Eu me Mas, conheço e sei que sou levado a determinadas situações. Então, eu tenho que me cuidar. Ou eu me é, conheço e sei que isso não vai me influenciar em nada. Ok. Então, porque eu sempre digo, a gente não sabe nada. Eu, pelo menos, sou bastante socrático. Então, quanto mais eu sei, mais eu sei que não sei. mas eu sei que eu não sei. Uhum. Então, quanto mais eu estudo doutrina espírita, mais eu sei que preciso estudar. Mais eu sei que tem coisa para estudar, que eu não conheço. Mas há situações que a gente pode cair na casca de banana, né? Pode escorregar Isso, e cair isso. na casca de banana. Vamos lá? Uhum. Sandra, Valdemir, a Sandra A, quer falar. a Outra Sandra Sandra. F. A Sandra Fonseca. Abre o teu Abre o seu áudio, áudio, Sandra. Sandra. eu ainda não sei usar essa mãozinha que vocês estão usando aí. Estou procurando aqui, mas eu não estou achando, então vai a minha mesma real, né? Eu acho que assim, escutando o que vocês estão falando, eu fico pensando aqui, né, do quanto é importante a gente cuidar do campo relacional, né? A relação que a gente estabelece no mundo, ela é importantíssima, né? Com pessoas, com coisas, porque a gente precisa ter um equilíbrio sobre todas as coisas, né? Então, eu acho que o que a Sandra está trazendo, né, sobre a questão de inflar o ego, sobre o que a gente está falando, sobre dar para o outro aquilo que a gente acha que é necessário, eu acho que tudo isso passa muito por a gente cuidar das relações, eu penso, né? A gente tem que saber quem pode e deve receber determinada coisa, quem não pode, não deve receber, ou a forma como a gente dá e a forma como a gente recebe. Então, vai muito para essa questão aí, que foi dita lá no estudo do livro, né? Essa relação que a gente cria com a gente mesmo dentro do conhecer a ti mesmo, né? E quando a gente conhece a ti mesmo, eu entendo que a gente está cada vez mais mergulhando para o nosso divino, que está muito adormecido, acho que na grande maioria de nós ainda, né? Assim, o quanto que isso vai ajudando a gente a criar uma equação equilibrada nas relações. Não sei, eu vejo o mundo muito como relacional em todos os sentidos, não só entre pessoas, como todas as coisas, né? E eu acho que isso me ajudou a ter esse entendimento de que eu acho que eu não estou tão errada, entendeu? É isso que eu queria trazer. Não sei se é uma loucura, mas é o que eu penso. De perto ninguém é normal, Sandra. Fique tranquilo. Agora, loucura é botar duas Sandras junto, que falam pra caramba. Não, já calei. Tô brincando, tá, Sandra? Eu tô adorando. Tranquilo. Sandra, nós somos normóticos. Uma mistura de normal com neurótico. Então, fique tranquilo. Todos nós estamos nesse time. Podemos continuar? Muito bem, André, exclamou ele contente. Vou recomendá-lo ao ministro Genésio e pelos esforços iniciais receberá bônus em dobro. Ensaiava palavras de reconhecimento quando a senhora Laura e Lísias chegaram e me abraçaram. Sentimos-nos profundamente satisfeitos, disse a generosa senhora sorrindo. Acompanhei-o em espírito durante a noite e sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria em nosso círculo doméstico. Isso aí Escutei. vale um destaque, Angélica, por favor, né? Oi? Isso aí merece um destaque, essa última fala que você disse aí. A sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria em nosso círculo doméstico. O trabalho, gente, é a nossa salvação. Sem esse trabalho, nós não vamos
sair do lugar. Eu costumo dizer, né, coisa de quartel, tá? A gente vai ficar marcando passo. Marcar passo é marchar sem sair do lugar, né? Bater o pé sem sair do lugar. O trabalho é importantíssimo. Então, aparecendo o trabalho, assuma-o. Mesmo que você não saiba fazê-lo perfeitamente, mas nós só vamos nos tornar perfeitos se começarmos do imperfeito. Então, aparecendo o trabalho, assuma-o, porque ele é a nossa alavanca, é o nosso trampolim para nos elevar na nossa evolução. Diga, Carlos Santos. Quando ele pode comentar um pouquinho esse acompanhei-o em espírito durante a noite. Eu entendo que, assim como a gente vai ver aqui, o desdobramento acontece também no plano espiritual. Então, é perfeitamente possível, e aí é a minha compreensão, tá? O meu entendimento, que ela, em desdobramento, foi lá e acompanhou o trabalho dele. Assim como ele, em desdobramento, vai encontrar com a mãe durante o sonho. Eu entendi por esse aspecto, tá, Carlos? Eu não sei se há outras percepções que ficam abertas aí para quem percebeu diferente. Tranquilo, obrigado. Mas quando a gente desdobra, não é o espírito que vai? Se lá já é espírito, como que ele desdobra? Pois é, porque em realidade o perispírito não é uma coisa única, Compacta. compacta. O perispírito me permita aqui a expressão, tá? De novo, palavras que não existem para a gente poder fazer a comparação. Mas é como cebola. Você vai tirando casca, ele é formado de cascas. Quando o André Luiz vai encontrar a mãe, ele fala isso agora, ele vai falar daqui a pouco. Ele deixa a parte pesada, a parte mais grosseira, usando aí o termo do fino, médio, grosso, lá do umbral, mas também para o perispírito, ele deixa e vai com o corpo mental, ou com o corpo espiritual é matéria. O perispírito é matéria. Então ele vai com o corpo espiritual. E nesse desdobramento, a gente deixa uma parte do perispírito, a parte mais grosseira, e sai com a parte menos grosseira, digamos assim. Pelo menos assim eu entendi. Angélica, às vezes a gente tem dificuldade de separar o perispírito do espírito, né? Então, como o perispírito é o corpo espiritual, mesmo que ele fosse um corpo compacto, ele não é o espírito, ele não aprisiona o espírito, né? Ele é o agente que o espírito utiliza no plano espiritual, né? Que será a interface para as reencarnações na vida física. Então, ele tem várias propriedades, né, para ajudar o espírito, que não é o perispírito. Por isso, ele pode se emancipar também no plano espiritual. Ele pode ser médium no plano espiritual, né? Por quê? Dadas essas mesmas propriedades. O que acontece quando estamos encarnados? É que deixamos o corpo e parte do perispírito quando nos emancipamos. E no plano espiritual, vamos nos identificar como o espírito revestido com a parte do seu perispírito. Quando é que nós identificamos que alguém está encarnado no plano espiritual? Todo mundo fala, né? Ah, porque tem o laço prateado. O que é o laço prateado, se não a presença da conexão do duplo? Esse é o identificador. Ah, está encarnado, né? O pessoal chama de laço prateado, o fio prateado, por quê? Porque algum vidente viu e descreveu isso. Mas aí Mas o perispírito está ligado, não é? O ao fio corpo, prateado ao corpo. que é o duplo, que é o duplo. Acho que vou ter que voltar para o pré. Não, meu amor, é que às vezes a gente
Só não junta as peças da É informação que porque eu sei que isso que você ele tem. confundiu, não, durante, como é que é? Durante a noite, ela foi visitá-lo em espírito, não sei, tá? Mas então, qual é a Mas barreira? ele não dorme. Por que não? Dorme. Não dorme os mais adiantados, né, Angélica? Eles não são adiantados. Tanto é que ele Não vai tem dormir. fome. Olha aqui, não tem Sim. fome. O espírito tem fome. Mas parece que a dona Laura não estava muito nesse estágio, né? Como? Tem, né? Fazer os caldos lá, né? Ué, Tanto como está que não? ela está voltando para Na reencarnar. casa dela tem a sopa? É. Isso é muito importante. Isso que a Angélica trouxe é muito importante. Nós estamos e não podemos elevar essas figuras a um estágio em que eles ainda não estão. Os espíritos superiores já estão desapegados das coisas materiais. Então, eles não têm sono, não têm sede, não têm fome, não têm frio, não têm calor, não têm nada disso, porque isso são sensações da vida física. E eles já estão completamente libertos disso. Os materializados ainda estão revestidos de tudo isso. Entendeu? Então, volta lá um pouquinho, Mauro, por favor. Então, eu durmo, estou dormindo, vou emancipar. O fio prateado está lá ligado ao meu perispírito, mas esse perispírito, quando eu desdobro, ele fica um pouquinho distante. Quando você se emancipa. O sonho, por exemplo, eu estou sonhando, eu estou Isso, emancipada, isso, desdobrada, sei lá. isso. Como é que Quem te fala? É mantém desdobrada ligado ou ao emancipada? corpo? Quem te mantém ligado ao corpo? Então, é esse fio prateado do Esse fio perispírito, prateado é o ligado duplo. ao perispírito. Esse fio prateado é o duplo, que está ligado ao corpo. Que quem descreveu o fio prateado foi algum vidente. Tá. O Que duplo nem etéreo. descreveram as crianças índigo, que nem descreveram as crianças cristal. Não tem cristal, não tem índigo. Sim. Tem o vidente viu e falou. Tem espíritos que reencarnam com aquelas qualidades que a gente já sabe aí, né? Que só trazem de outras vidas. Porque se fosse assim, estaria descrito pelos espíritos aqui. E não é assim. Então, nós temos uma estrutura. Qual é a estrutura? O perispírito. Essa estrutura permite ao espírito uma série de coisas, tá bom? Quando encarnado, ele adere a esse perispírito uma outra camada, que vai permitir a ele fazer o quê? Interagir no mundo físico, Uhum. Que é o corpo material. junto Pode ao falar corpo um pouquinho do material. duplo etéreo? Oi? Pode falar, explicar um pouquinho melhor o duplo etérico? Então, o que é o duplo etéreo? Também é um termo que o André Luiz trouxe, não é um termo doutrinário, tá bom? Kardec não destrinchou o perispírito, mas vamos lá. Quando nós estamos programando a reencarnação, quando nós participamos dela, nós podemos observar a forma que o nosso próximo corpo terá. Então, a forma ela é pré-existente. Se nós olharmos para o espelho agora, nós estamos vendo o nosso corpo que já tinha essa configuração no plano espiritual. Tanto é verdade que a gente pode ir lá e dar uns pitacos, quando pode, né? Ah, não queria que fosse assim, bota assado, beleza? Então, isso demonstra que existe uma preparação para esse anexo do perispírito. Qual é o papel do duplo etérico? Dar forma ao corpo. Não é à toa que o espermatozoidezinho vem lá todo devagar, vai pedindo licença, e é ele que chega lá e fecunda o óvulo.
Nada na natureza acontece por acaso. Então, aquele espermatozoide que tem a parcela do DNA, que combinada com o restante do DNA do óvulo, vai ter combinações para que aquele corpo que precisa daquelas características possa tê-la. Né? Então, quando acontece a fecundação, o espírito vai lá e opa, se liga. É no momento da concepção que acontece a ligação do espírito ao corpo. Aí, esse duplo vai passando todas as informações para que o corpo vá se formando de acordo com o molde que foi pré-estabelecido. Beleza? Muito bem. Então, isso faz com que o espírito que estava lá no plano espiritual, livre, leve e solto, agora ele está conectado a um corpo físico. E durante a gestação, tu acha que o espírito faz o quê? Pode fazer uma opção de coisa. O grau de evolução que ele tenha, o grau de liberdade que ele tenha. E ele tem lá, tá ligadinho lá, tá. Então, quem está no plano espiritual, ou quem tem a dupla vista, né, tem evidência, em vendo esse espírito, vai ver lá e ele tem um negocinho, né, que liga ele a algum lugar. Porque ele pode estar distante do corpo. O que é esse negocinho que liga ele a algum lugar? É o duplo. Quando ele desencarna, o que Fica acontece? entre o corpo e o perispírito. Que fica Não, entre o ele corpo é e o uma perispírito. camada do perispírito. Ah, tá. E faz a interface entre o espírito e o corpo. É ele Aí que faz a cola. captação das sensações, dos estímulos e leva, fazendo uma tecla SAP, né? Leva ao espírito para que ele decida. Entendi. Quando Porque volta, faz o caminho de é do volta. perispírito, né? Oi? Kardec englobou só o perispírito, que é o Kardec só intermediário trata do do perispírito. perispírito. Isso Entendi. tão é verdade que quando desencarna, o corpo não manda mais informações para o espírito. Manda? Não Uhum. manda. Por quê? Houve o Porque a interface se descolou. Beleza? Uhum. Aí as Mas, sensações que nós acumulamos ao longo daquela existência, dependendo do nosso estado evolutivo, permanece conosco. Por isso o espírito mais materializado tem fome, tem frio, tem sede. Por quê? Porque essas sensações que ele absorveu quando encarnado, ele ainda nutre nele. Beleza? Aí, muito sim, bem, mas estamos duplo. desencarnados. Estamos desencarnados. Continuo com o meu perispírito, sim ou não? Sim. Continuo, só não tenho o duplo. O duplo ficou lá com o corpo. Hum. Então, eu tenho meu corpo espiritual e sou materializado. Estou ainda muito materializado. Ah, tenho que dormir. Beleza, vai dormir. Mas isso não impede dele se emancipar. Uhum. Entendi. Ficou claro isso, pessoal? Sim, sim. É só uma pergunta. O duplo é aquela energia que quando desencarna, que sai, que até os outros espíritos querem vampirizar? Não, não, não. Ele é fluido Aquilo, vital. aquilo, aquilo é fluido Energia vital. vital, Ah, tá. Entendi. tá? Sim. O duplo não. Tá bom. Obrigada. O Mauro, sobre o cordão prateado, que chamam de cordão prateado, isso foi demonstrado no filme Nosso Lar 2, quando aquele médium se Sim. emancipou e mostrava aquele fio partindo aqui do cérebro dele, né? É, do plexo coronário, né? Isso, exato. Mas aquilo é uma descrição figurada, né, gente? Aquilo não é uma descrição figurada.
Por que que tem Sim, que ser porque do alto da cabeça? Não podia ser do coração? Não podia ser de... Podia ser de qualquer lugar. Isso Podia não ser, tem, tem delimitação. mas o próprio André Luiz fala em outros livros que parte do coronário mesmo. Então, por quê? Porque é o plexo, É ele o é o plexo plexo central, é o plexo principal. principal, exatamente. É ele que Gerenciador dos distribui demais. energia para os outros plexos. Mas, na verdade, isso é a ligação dele ao duplo. Tanto é que, veja bem, gente, como é que é coisa importante a gente ligar as peças. Vocês já estudaram que o espírito tem ligação ao perispírito pelos centros de força. Não é isso? Já viram isso? Sim. Então, depois eu vou. É que agora talvez eu não ache com certa rapidez, mas eu vou procurar, depois eu trago para vocês. Então, você tem o espírito que se liga ao perispírito pelos centros de força. Os centros de força têm a mesma distribuição que os plexos. Os plexos é a ligação do perispírito ao corpo. Beleza? Então, interfaceado aí pelo duplo. O duplo é ligação célula a célula ao corpo. Por isso que nós estudamos que o perispírito se liga célula a célula ao corpo. Beleza? A ligação célula a célula vem daí. Vem do duplo. Por quê? O duplo, como orientador do corpo físico, ele coordena, sim, a formação de todas as células. Está ligado diretamente. Por isso que nós conduzimos com tanta maestria o corpo. Beleza? Então, vem daí essa conexão. Muito que bem. Então, você tem lá o centro de força coronário, que vai se ligar ao plexo coronário. E o plexo coronário normalmente está ligado no corpo a alguma glândula. Que, na verdade, o nosso corpo é organizado pelas glândulas, né? A Celina está aí, médica, pode nos falar, né, minha Celina? Nos ajudar nessa sequência. Beleza? Estamos entendidos aí? Então, daí a gente entende como acontece essa passada de informação de um lado para o outro. É assim que a gente entende. Então, o centro coronário, o centro de força coronário, se liga ao plexo coronário. E esse plexo, ele é um gerenciador para os demais. Dizem alguns irmãos, né, que ele é o último plexo a ser desligado. Daí também coincidir com a medicina que espera a morte cerebral para determinar o óbito. Então a gente vai encaixando as pecinhas, a gente vai tendo um entendimento, né, mais abrangente, né, das coisas. Mas Kardec não falou nisso, não, né, Mauro? Não, não. Foi o Chico que começou nas obras de André Luiz já sair falar André Luiz sobre que isso. traz esse termo duplo, foi o André Luiz que trouxe. E outros, né? Por que ele falou de duplo etérico, gente? Porque ele viu no desencarne a formação da mesma aparência do corpo no plano espiritual. Aí que ele falou, pô, isso aí é um duplo do corpo. Só que é um duplo etérico. Beleza? Porque ele é fluídico. Muito bom. Agora ficou bem claro, bem claro. Foi A essa a minha descrição que ele cópia, né? trouxe. Seria a Agora cópia. ficou bem claro mesmo. Agora o seu exemplo foi muito bom. Tá bom, então vamos em Você frente. podia fazer um manual para nós. A gente está Vamos fazendo. lá. Não, Vamos você estudando.
A gente está Isso fazendo aí esse está manual aqui. traduzido. Essa tradução sua ficou muito boa. Você podia fazer um PowerPoint. Ainda bem que está gravado aí, ó. PowerPoint é Vou perigoso, pegar na Angélica. gravação depois e escrever, porque não deu tempo aqui, não. Tá bom, vamos lá. Pode continuar? Vamos lá, que nós não saímos da primeira página. Disputei a satisfação de levar a notícia ao ministro. Isso aí é a dona Laura, né, falando? É. Uhum. Disputei a satisfação de levar a notícia ao ministro Clarencio, que me recomendou cumprimentasse a você em nome dele. Você vê, o próprio ministro está estimulando o André Luiz. Cumprimente-o pelo trabalho que ele está realizando. Isso é um estímulo, não é elogio, mas um estímulo para que ele continue trabalhando, continue servindo. Trocaram observações afetuosas com Tobias e Narcisa. Pediram-me relatório verbal de impressões e eu não cabia em mim de contente. Minhas alegrias sublimes, porém, reservavam-se para depois. Nada obstante o convite amável da genitora de Lísias para que voltasse à casa por descansar, Tobias pôs à minha disposição um apartamento de repouso ao lado das câmaras de retificação e aconselhou-me algum descanso. De fato, sentia grande necessidade do sono. Narcisa preparou-me o leito com desvelos de irmã. E aí, de novo, lembrando aqui, ele precisa de sono, precisa descansar, em função da evolução, do estágio evolutivo em que ele se encontra. Cansaço, né? Sim, ele está cansado. O Bezerra não está cansado. O Bezerra trabalha 24 horas por dia. Jesus diz que Deus trabalha sempre e ele também. Então, Deus não descansa. Jesus não descansa. Nós precisamos disso. Nós, além desse descanso, ainda precisamos de férias. Passamos um terço do dia descansando e ainda precisamos de férias. E precisamos mesmo. Ainda temos essa necessidade, em função de estarmos encarnados. E os espíritos pouco elevados também têm essas mesmas necessidades. Aí você está falando da dona Laura, ela está se preparando para voltar. E ela foi convidada a dar uma olhadinha no passado dela e ela viu coisas desagradáveis. Coisas que o ministro falou, é melhor parar por aqui. Então, por isso, o André ainda tem essa necessidade de descanso, de dormir, de descansar, de comer, de tomar sopinha, enfim, porque está nesse nível ainda pouco evoluído. Diga, Carlos. Aí faz um paralelo com, acho que foi a Elaine que comentou de que no mundo espiritual era mais tranquilo. O Mauro fez aquela observação, né? Tanto não é que ela não conseguiu voltar tanto tempo nas encarnações, senão ela não suportaria. Ela não suportaria. Por aí, né? É por aí. Eu costumo dizer que as alegrias do plano espiritual, e o próprio André Luiz diz isso aqui, são multiplicadas por muito. Então, as alegrias que eu tenho aqui, comparadas com as que tem no plano espiritual, são sim insignificantes. Mas também as dores de lá são muito mais intensas do que as dores que nós sentimos aqui. É porque as dores de lá são morais. As nossas dores aqui maiores são físicas. Então, por isso, não é tão fácil estar no plano espiritual como a Elaine colocou aí no início. Parece, até a gente tem uma amplitude maior, também nem tanto, dependendo do espírito. Tanto é que a dona Laura só pôde ver 300 anos, mais que isso ela não pôde ver. Então, nem isso a gente tem essa facilidade toda. Não imaginamos chegar lá e dizer, eu na reencarnação de há 10 mil anos atrás eu fui isso, fui isso, fui isso. Não vai acontecer isso não, gente. A gente vai readquirindo paulatinamente essas informações. Continuemos? Carmen. Então, continuemos. Recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. A proveitosa fadiga dos que cumprem o dever não me deu ensejo
a qualquer vigília desagradável. Realmente, quando a gente está cansado, né? Um instante, Tem que ir quando à a gente paz está cansado pelo trabalho, né? Trabalhou muito. pelo trabalho, exatamente. É. Cansaço físico, né? Isso. Daí a instantes, sensações de leveza invadiram minha alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequenino barco, rumando a regiões desconhecidas. Para onde me dirigia? Impossível responder. A meu lado, um homem silencioso sustinha o leme. E qual criança que não pode enumerar nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza, extasiado, embora com as magnificências da paisagem. Parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos de ascensão. Decorridos minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. André, André. Desembarquei com precipitação verdadeiramente infantil. Reconheceria aquela voz entre milhares. Num momento, abraçava minha mãe em transbordamentos de júbilo. Fui conduzida então por ela a prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas de singular propriedade de reter a luz, revelando a festa permanente do perfume e da cor. Tapetes dourados e luminosos estendiam-se dessa maneira sob as grandes árvores sussurrantes ao vento. Minhas impressões de felicidade e paz eram inexcedíveis. O sonho não era propriamente qual se verifica na terra. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar É e isso aí, tinha... Angélica. Eu sabia perfeitamente que deixar o veículo inferior no apartamento. Ou seja, ele deixou a parte inferior do perispírito, respondendo aí a pergunta da Sandra Fonseca. Né? Ele deixou, dentro da ideia da cebola, ele deixou a capa mais externa, as camadas mais externas no nosso lar, e saiu com as camadas mais internas, em desdobramento ou em emancipação. Kardec fala em emancipação, o Emmanuel fala também em emancipação e em desdobramento. O Emmanuel, em alguns momentos, ele fala em desdobramento também. Então, o André deixa essa parte mais essencial, digamos assim, e sai com a parte mais grosseira do corpo, respondendo aí a pergunta da Sandra e da própria Angélica também, que fez a colocação. Então, Olha, eu Então, o sabia. Valdemir, perispírito se Valdemir, divide? O perispírito se divide, tem várias camadas? Sim, Hum. o perispírito tem várias camadas, é a maneira da gente dizer, tá? Eu não sei se é Hum. camada, mas ele tem várias partes. Como nós não temos palavras para descrever isso, o que nós conhecemos é a cebola. É aquelas. Lá vai tirando as capas, as cascas externas. E o perispírito, sim, ele não é compacto. Ele não é uma massa compacta, única. Ele tem várias divisões ali, vários corpos, digamos assim. Ah, O corpo espiritual, o corpo mental, como se fala, né, o André nos ah, fala. então eu entendo melhor assim, dessa forma. Vários corpos, tá bom. Obrigada. Valdemir, Sim? aí ele está dizendo que tinha absoluta consciência daquela movimentação. A gente, quando sai do corpo, nós aqui encarnados, quando nos emancipamos, nós não temos essa consciência perfeita, né? Algumas pessoas até têm, Pedro, e eu tenho encontrado algumas pessoas no consultório que têm me dito isso, que têm sonhos conscientes. Eu nunca consegui. Acho que eu sou tão inferior que para mim eu saio dali, para mim é tudo natural. Eu nunca consigo imaginar que estou sonhando, mesmo quando eu estou fazendo coisas impossíveis, impossível para mim. Sonhar, por exemplo, que você está andando nas águas. Eu já tive essa possibilidade de sonhar isso. E para mim não era nenhum absurdo. Durante aquele ato, não era nenhum absurdo. Enquanto em vigília, eu sei que isso, para mim, é impossível. Então, eu não tenho nenhuma consciência.
Mas ele diz aqui, ele tinha perfeita consciência que deixaram a parte inferior do veículo no nosso lar. Então ele tinha perfeita consciência que estava sonhando e que não era um sonho como o nosso aqui da Terra. Exato. Continuemos, Sandra, ou Angélica. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação em nosso lar e tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minhas noções de espaço e tempo eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. Após dirigir-me sagrados incentivos espirituais, minha mãe esclareceu bondosamente. Muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te a meu lado no teu primeiro dia de serviço útil. Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Olha de novo Não o é- trabalho aí, ó. Trabalho é tônico divino para o coração. Me perdoe, mas eu vou ficar insistindo nisso, que eu acho que isso é muito importante. Por favor, Angélica. A gente vê isso muito no centro, né? Quando você se dedica a um trabalho no centro espírita, tirando é o trabalho social, o quanto você é beneficiado, assim, você, né, a matéria mesmo, né? Eu, por exemplo, um dia que a gente está fazendo, sábado agora foi o dia da sopa, e eu tenho problema sério de coluna, eu não sinto dor. Eu passo a tarde inteira de pé, eu não sinto dor. Eu começo 2 horas, a gente para lá pelas 10 da noite, porque é direto, né? Fazendo e depois distribuindo. Eu não sinto dor na coluna, não sinto dor no pé, não sinto dor de cabeça, nada, nada. Parece que aquele momento ali a gente fica como se anestesiado mesmo. Eu sei que é a espiritualidade que ajuda, né? Mas eu acho assim, o trabalho social no centro, às vezes, até mais importante que aquele trabalho mediúnico, porque o mediúnico nós temos que ter muito, assim, muita vigilância também, né, para começar a trabalhar, para ver o que vai falar. Eu, pelo menos, eu tenho muito medo de falar alguma coisa que não deve no trabalho mediúnico. Então, eu me refaço muito no social. Eu gosto demais do trabalho social. Todos esses que eu faço no centro, para mim, são gratificantes. E ela fala, né, é justamente isso, é um tônico para o coração, um tônico divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixarem a terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Reduzem-se, desse modo, formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Alguns se dizem desencorajados pela solidão. Outros, como sucedia na terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. É indispensável, André, converter toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai. Aqui, igualmente, o olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito, constituem bênçãos de trabalho espiritual, que o Senhor observa e registra a nosso favor. A fisionomia de minha genitora estava mais bela que nunca. Seus olhos de Madonna pareciam irradiar luminosidade sublime. Suas mãos transmitiam-me nos gestos de ternura fluidos criadores de energias novas, a par de cariciosas emoções. O Ok. Evangelho de Angélica, vamos dar uma paradinha. A Sandra levantou a mão lá, para não perder a oportunidade. Diga, Sandra. Você está muda. Obrigado, Valdenia, por você. Eu também não sei muito no nosso lar a hora de chamar, eu também tenho que me situar. Desculpa, Angélica, tá? De estar te cortando aqui. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: naquela observação que você fez, que o trabalho social ele te dá
uma anestesia, isso é verdade, né? Eu estou falando por minha experiência, não sei dos outros. É verdade, é um trabalho onde você fica anestesiado para fazer, né? Se deixar os 7 dias de semana, né? Muito bom. Mas não puxando a brasa para a sardinha da mediunidade e ao mesmo tempo puxando, se você tem um companheiro do lado no qual você confia muito no trabalho, você confia muito nele, você é um trabalhador da psicofonia, você confia muito nele. Ele não vai deixar você. Eu tenho certeza disso. A espiritualidade e esse indivíduo que também é um espírito, que é o coordenador, o orientador, ele não vai deixar os dois caírem numa casca de banana. Até pode deixar, até pode deixar se houver uma maldade qualquer. Mas acho muito difícil, porque são dois a, a olhar para um trabalho muito sensível e de bastante alegria. Mas, E que a anestesia. Sandra, Ah, me permita, tá? Até porque é por sim. causa do nosso tempo também. O que a Angélica colocou é a percepção dela. Ela se sente muito bem fazendo Não, trabalho social. não. É como eu falei, eu Outras senti. pessoas sentem-se bem fazendo trabalho mediúnico. Sim. Outras sentem-se bem fazendo palestras. Então, Aham, cada pessoa se sente bem dentro sim. daquilo que lhe apraz, que lhe dá prazer. Porque ela citou, no momento que ela citou, eu não sei se fui eu que ouvi, mas ela citou alguma coisa do tipo: eu tenho muito medo de cometer alguma coisa errada. Eu não sei se estou errada, tá, em falar isso, mas Não, a você está impressão. certa, Sandra. Você está certa, eu falei. É porque Então, eu sou uma médium que ainda é um defeito, né? Eu acho que o Mauro me corrigiu uma vez isso também, mas eu fico ah, muito resistente, sabe? À sim, 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 comunicação, sim. com À medo assim medida, de falar alguma coisa que eu não. É aquele é, negócio de ser meu, entendeu? E não do sim, espírito que está ali sim, chegando. sim, sim, Como é sim, que sim, sim, eu eu notaria concordo. isso, né? Mas se assim, é troca de figurinha, né? Vamos dizer que eu estou fazendo aqui. Se você tentar, sabe aquela hora que você sente que dois estão atrás, mas você tem que se jogar para trás e saber que os dois vão te pegar lá atrás? Essa confiança no coordenador, no orientador, que é necessário esticar na tua, na tua na tua vontade de Companhia. trabalhar nisso. Por quê? É ele que vai te pontuar, é ele que vai te orientar também. Então não é só você que está fazendo o trabalho mediúnico, ele também está fazendo um trabalho mediúnico. E os dois errarem, fora o que a gente percebe por trás do corpo físico, que são os mentores. Então, eles não deixam nenhuma barreira passar, e se deixam, deixam com um propósito inteligente, né? Então, desculpa eu pontuar, não estou querendo dizer que eu penso diferente, nem criticando a sua forma de sentir as coisas, até porque eu também sinto a mesma coisa que você, a mesma coisa. Só que quando eu estou lá, eu me entrego à sapiência, eu vou dizer assim, daquele que está ao meu lado e que tem muito mais tempo que eu nesse processo. Então, eu fico tranquila. Eu digo, vai dar tudo certo, tem tudo para dar certo, né? E confesso a você que realmente o trabalho social ele dá um frenesi muito grande. Confesso, eu acho também
concordo com você. Desculpa, Valdenice, se isso soou para você alguma crítica à nossa amiga Angélica, mas não foi, Não, não. Não, o não, Rodrigo não, não já me sou orientou crítica, não. nisso também. Não, O não Rodrigo sou como já crítica. me orientou, Só eu queria sei quase. esclarecer o que ela tinha falado. Eu tinha entendido de outra maneira. Mauro, continuamos. Você que é o chefe aí. Continuamos ou vamos continuar semana que vem? O próximo capítulo. Eu acho melhor continuarmos na semana que vem. É. A gente, né, é um tema bastante dinâmico, né, e vai suscitar muitas, Novas dúvidas. muitas dúvidas. É. Falam em emoções, né? Eu tive a curiosidade de buscar aqui, eu vou botar lá no grupo, algumas informações a respeito sobre o perispírito, né? Uma está na Revista Espírita, né? É uma mensagem de Lamennais, falando exatamente sobre a discussão que os membros da Sociedade Espírita em Paris estavam tendo, né, sobre a natureza do espírito e do perispírito. E a outra está na Gênese, né? Tem um capítulo inteiro na Gênese falando sobre formação e propriedade do perispírito. Tem lá no livro dos médiuns também. Também tem no livro dos A médiuns. mensagem do Lamennais está lá no livro dos médiuns, quando ele fala que nós estamos estudando perispírito, eles estão estudando o espírito. Então, o Lamennais fala isso no livro dos médiuns. Mas essa é outra mensagem. É outra mensagem. Para todo o Aqui tempo. na Revista Espírita, e muito pouca gente estuda a Revista Espírita, né, gente? Faz parte da codificação, tá? E aí, aqui tem, vou pedir um minutinho para ler para vocês, depois vocês podem ir lá com mais calma, né? Então, ele diz assim, isso Lamennais falando, acompanhei com interesse a discussão A Vida Agora Mesmo, e que vos pôs em tão grande embaraço. Sim, faltam as palavras, cor e forma para exprimir o perispírito da natureza. Olha aí Lamennais falando. Nos faltam palavras para entender o perispírito. Ele continua. Mas há uma coisa certa. O que uns chamam perispírito não é senão o que outros chamam envoltório fluídico material. Questões de palavras, mas o sentido é o mesmo. Quando se discutem semelhantes questões, não são as frases que se deve buscar, são as palavras. Para me fazer compreender de maneira mais lógica, direi que esse fluido é a perfectibilidade dos sentidos e a extensão da visão e das ideias. Falo aqui dos espíritos elevados. Quanto aos inferiores, os fluidos terrestres são ainda completamente inerentes a eles. Portanto, são matéria, como vedes. Daí os sofrimentos de fome, do frio, etc. Sofrimentos que não atingem os espíritos superiores, do que os fluidos terrenos são depurados em torno do pensamento, isto é, da alma. Para seu progresso, a alma sempre tem necessidade de um agente. A alma, sem agente, nada é para vós. Ou, melhor dizendo, não pode ser concebida por vós. Para nós outros, espíritos errantes, o perispírito é o agente pelo qual nos comunicamos convosco, quer indiretamente por vosso corpo ou por vosso perispírito, quer diretamente por vossa alma. Daí as infinitas nuances de médiuns e de comunicações. Agora resta o ponto de vista científico, isto é, a essência mesma do perispírito. Isto é outro assunto. Compreendei primeiro moralmente.
não resta mais senão uma discussão sobre a natureza dos fluidos, o que é inexplicável no momento. A ciência não conhece bastante, mas lá se chegará, se a ciência quiser marchar com o espiritismo. Então, veja que nós conhecemos muito pouco do perispírito, Revista né? Espírita. Mas de que Revista ano? Espírita, né? De que ano? Deixa eu ver aqui. É 1861, O mês. junho. Dissertações e ensinos espíritas, por ditados espontâneos sobre o perispírito. Eu vou colocar o link aqui no grupo, Ah, tá. depois o pessoal vai lá e se debruça, tá bom? Uhum. Já está lá. Então, gente, obrigado, né? Obrigado, Valdemir, obrigado, Angélica, obrigado, Sandra, todos que participaram aí com as suas reflexões. Vamos fazer a nossa prece, encerrando o nosso encontro dessa noite. Sandra Fernandes, né? É Fernandes? Ma- Fonseca? Mauro, só um minuto. Oi. Então, nós vamos parar na página no primeiro parágrafo que foi lido, nós vamos parar no segundo parágrafo, né? Muito roguei a Jesus. Isso, Aí, né? Tá, tá bom? obrigada. Então, Sandra, seja bem-vinda, tá bom? É a dinâmica do nosso grupo de estudos. É sempre aberto para qualquer pergunta, qualquer dúvida, porque é a sua dúvida, né? E isso é que é importante que a gente traga as nossas reflexões, porque abre espaço para discussão, tá bom? Então, seja bem-vinda. Amanhã estaremos estudando o Evangelho, segundo o Espiritismo, a partir das 21 horas, tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos pedir, então, deixa eu ver quem vai fazer, quem levantou o dedinho para fazer a prece. Vamos pedir ao Carlos. Carlos, você pode fazer a nossa prece? Passe. Por favor. Queridos irmãos, agradecidos por iniciar mais um ano de estudos, com a presença de Jesus entre nós, todas as reuniões Ele está entre nós. Ficamos agradecidos por esse estudo de hoje, bem dinâmico, né, que a graça de Jesus esteja em cada lar aqui representado, aqueles que não puderam estar conosco hoje. Tenhamos uma semana boa, uma semana feliz, de estudo. Possamos estar juntos amanhã no estudo do Evangelho, com a permissão do nosso Senhor Jesus Cristo. Damos por encerrado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Beijo, pessoal. Uma boa semana para Obrigado, todos. gente. E até amanhã. Amanhã. Fiquem com Deus. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada aí pela oportunidade, tá, gente? Um abraço. Nada, Tchau, Sandra. tchau. Seja bem-vinda.